Dia, terapia em ação. Ó, só porque tá aquele teu... Bom dia, meus amores. Será que vai funcionar? Será? Ah, o pessoal tá entrando, tá funcionando. Eita, essa internet tá que tá, gente. Hoje tá mais escurinho. Vocês estão me vendo bem? Tô achando estranho aqui. Bom dia, gatas extraordinárias. Bom dia, mulheres maravilhosas. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo jóia? Que bom ter vocês aqui. Que bom, é muito bom estar aqui. É muito bom poder estar aqui. Gente, deu uma refrescada hoje. Ontem aqui em Portugal estava batendo 36, 37 graus. Só que muito seco, muito seco. Então é aquele calor que te abafa, né? Não é o calor do Rio de Janeiro que você fica suado, mas pelo menos parece que você dá uma refrescada. Tava um calor que eu tive que tomar banho para conseguir trabalhar durante o dia, né? Eu tive que tomar, enfim, depois que eu fiz o meditando aqui com vocês e tudo mais, eu tive que eu almocei, tive que tomar uma chuveirada, banho frio para poder conseguir trabalhar, porque tava complicado, bem complicado, bem quente. Tá difícil de ir lá fora. Agora hoje tá um pouco mais nublado, tá nubladinho, né? Então eu acredito que por conta desse nubladinho deu uma amenizada, espero, porque ainda tá cedo, né? Então enquanto tá cedo não fica tão quente. Como é que vocês estão? Vocês curtiram o assunto de ontem? Gostaram? Né? Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre essa questão da depressão, né? Que na verdade é considerado um transtorno de humor, né? E claro, afeta demais a nossa saúde mental. Queria saber se vocês gostaram do tema, se a gente continua. Bom dia, Glauci, bom dia, meus amores cheirosas. Então, vamos lá. Queria saber se vocês estão achando bacana. E aí a gente continua. Hoje eu quero pegar um textinho daqui também. Ai, a gente derrubei uns 15 livros aqui agora. Fez um... Caiu tudo. Um strike. Pronto. Então, espero que vocês estejam curtindo, né? Que esteja sendo uma boa experiência. E eu vou continuar então a falar aqui sobre a questão da depressão, né? Então, antes da gente continuar, eu quero abrir um texto aqui pra gente poder refletir nessa manhã. Vamos ver aqui. Olha que legal. Abri aleatório aqui. Obrigada, Val. Obrigada. E a gente precisa trazer os assuntos que interessam a vocês, né? Que tenham a ver, claro, com toda a nossa abordagem, né? Que tenha a ver com o que a gente ensina, mas também que não fique repetitivo com o que a gente já está ensinando em sala de aula, né? Então é importante que a gente diversifique aí. Então haja criatividade, né? Então obrigada, Val, obrigada. E eu vou ler então aqui, olha, tudo a ver com a questão que a gente estava falando sobre a depressão, né? Então a gente está falando sobre como vencer a depressão, como conquistar o nosso bem-estar, como estar melhor, como ajudar o nosso paciente nesse processo. E é muito interessante a gente então estudar bastante sobre isso, refletir, né? E você que não é terapeuta, mas que quer melhorar, né, o seu... Espera aí. Que quer ter um processo de autoconhecimento mais profundo... Gente, tô mexendo na luz aqui, tá ficando esquisito.
E você caminhando aqui com a gente, você também... Desculpa, gente. Tá dando... Aff! Loucura! Não! Não! Volta a luz branca. Cadê, gente? Não quer parar. E agora, o que eu faço? Eu vou ter um ataque de riso. O que tá acontecendo aqui, gente? Ai, gente, quase tive um ataque de riso agora. Meu Pai eterno. Não. Eita, essa aqui tá melhor. Vou tirar um pouco a intensidade. Pronto, quase tive um ataque de riso. Segurei para não ter um ataque de riso. Então vamos nos aprofundando aqui, né? Melhorando a nossa energia, melhorando a nossa capacidade de compreensão, ajudando e ajustando dentro de nós os conhecimentos para que a gente possa ser canal, né? E aí, vamos lá, a nossa leiturinha aqui do texto, que tem tudo a ver. Eu abri aleatório aqui e sempre vem numa frequência interessante para o que a gente vai falar. Sempre que enfrentas um medo, enfrentas um monstro com muitas vidas. Dificilmente adquirirás um medo nessa vida. Ele apenas te é lembrado através de uma experiência que conheces sobejadamente de outras existências. Dotados que somos da eternidade, existem muitos males que atravessam as barreiras dimensionais, que nos separam de casa, alapados a nossas costas, prontos para assaltar a nossa mente, virgem e desprotegida na primeira oportunidade. Assim, sempre que te deparas com o medo, antes de te esconderes ou equacionares como vai enfrentá-lo, lembra-te de que nada daquilo com o que estás a lidar é daqui. Observa-o como um teste, como algo que te persegue há demasiado tempo e que pode ser resolvido agora. Se te esconderes, acredita, além de continuar a assustar-te o resto da vida, ainda viajará contigo para a próxima. Seja quem fores, esteja onde estiveres, e vivas rodeado de quem quer que seja. O medo materializar-se-á numa história, seja através de um súbito episódio, de uma pessoa ou de um lugar, e aí, uma vez mais, porque não tiveste coragem de o desmascarar desde logo, serás novamente posto à prova. Há uma diferença. Ele contará com mais uma vitória e tu com mais uma derrota. Ele ficará mais forte e tu mais vulnerável. Ele já te conhece e sabe os teus pontos fracos, ainda que julgues que nunca se viram. Ao invés de te fizeres de coragem, tudo pode ser resolvido aqui e agora. Ao invés, se te fizeres, ou se tu te vestires, ou se você se apropriar da coragem, tudo poderá ficar resolvido aqui e agora. De que adianta adiar o medo, se ele será sempre a tua sombra, enquanto não o olhar nos olhos? Experimenta não mostrar medo ao medo. Usa essa vida para o assustares com tua ousadia. Age, corre, zigue-zagueia, salta, solta-te. Ao máximo que consigas, liberta-te dele, para que ele saia dos teus ombros e, sobretudo, da tua mente. Eu sei, ele é grande, dá-te pesadelos, mas olha, tu és maior. Nada é maior do que o amor. A tua vida, independentemente dos desafios, pode ser um autêntico sonho. Assim, escolha vestir a tua pele de guerreiro e pôr de lado a de cordeiro. Acabaram-se os sacrifícios. Mas sacrifica cada medo com teu destemor, com tua bravura e com teu perdão, com a pujança da tua paixão e com o arrojo da tua fé. E nessa vida apenas conseguires vencer um medo, seja ele de te entregares, de confiares, de seres capaz de dizer não, de voltar a sentir e por aí adiante, apenas um. Se ganhares de apenas um medo, então a tua vinda, como quem és, já terá valido a pena. Sabe por quê? Porque a tua alma voará mais leve, mais forte e consciente para a próxima encarnação. E seja tu quem vieres a ser, o teu contributo para a nova terra será muito maior, porventura memorável.
Uma pessoa capaz de vencer um medo é capaz de mudar o mundo. É fundamental, portanto, que escolhas vencer o que te amedronta. E a única forma de o fazeres é parar de adiar o inevitável e afirmar a todo vapor que és feito de amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E se tu fores capaz de enfrentar um medo que seja, já terá valido a pena. Já terá valido a pena. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Esse texto que eu abri aqui aleatoriamente para a gente falar tem tudo a ver com o enfrentamento da doença depressão. Tem tudo a ver com o enfrentamento do burnout, da exaustão. Porque toda exaustão e toda depressão é baseada no medo da insuficiência, de não ser amado, de não ser suficientemente bom, de não ver sentido. E por trás de tudo isso existem aquelas frequências que nós falamos, né? Existe um sofrimento profundo. Por detrás da depressão existem as frequências do medo, do sofrimento, da tristeza, da apatia, do ódio, da culpa, da vergonha. Esses são os níveis de consciência. A Glaucia colocou: eu venci, então já valeu a pena, né? Então, se você já venceu um que seja, já valeu a pena. É muito importante que a gente valorize, né, essa caminhada que nós estamos fazendo. É muito difícil estarmos no mundo de hoje, né? Antes de eu entrar aqui, eu estava assistindo um podcast sobre metaverso, dizendo como o metaverso já está desenvolvido para situar todo mundo. O metaverso, o que é, gente? É uma realidade paralela, né? Onde você usa aqueles óculos e, por exemplo, se eu moro num lugar muito feio, eu posso criar uma casa para mim dentro desse metaverso, super bonita, com super telão, Netflix, e assistir os meus filmes de um sofá super confortável. É como se eu estivesse dizendo para o meu cérebro que, né, o que realmente eu tenho aqui não é o que é real, né? Aliás, o que é real? Deixa essa pergunta para vocês. O que é real? Mas pronto. Voltando aqui para a questão do metaverso. Então, toda vez que eu sentir um mal-estar, eu posso entrar no metaverso, né? E viver a vida que eu gostaria de viver, porque no metaverso, o metaverso é controlado por algoritmos para me dar prazer, para me dar dopamina rápida. E eu não preciso fazer os enfrentamentos da vida real. Então, eu posso ser um empresário rico e bem-sucedido no metaverso, né? E não ser uma pessoa bem-sucedida na minha vida concreta, essa vida aqui, né? Dessa terceira e quarta dimensão. Então, quantos de nós, né, vão fugir para esse lugar? E o que isso tem a ver com a depressão? Tudo. Porque muitas vezes quando a gente vai para a cama, quando a gente está deprimido, a gente está tentando fugir da realidade, né, que nós estamos vivendo, e nós não temos para onde fugir. Nós não estamos conseguindo encarar as nossas dores, os nossos medos, as nossas preocupações. E nesse processo de não conseguir encarar, eu quero me esconder e viver uma outra realidade. Imagina, né, a quantidade de pessoas
que já estão viciadas no metaverso. Nós, de alguma forma, já estamos no metaverso. Quando a gente levanta de manhã e a primeira coisa que a gente faz é pegar o telefone para se distrair, né? Ou para aprender, ou seja lá o que for. Mas nós já estamos dentro do metaverso. Só que nós temos a noção de que se eu paro, né? Como um joguinho hoje. Você vai lá para um PS2, um PlayStation, né? Você vai começar a jogar e às vezes aquela criança está dentro do quarto, a mãe chama. A criança não quer sair, ela está viciada naquela realidade. Só que tem uma diferença. O PlayStation é um jogo que eu controlo. Então eu paro, ele para onde eu quero. Eu paro aquela realidade e vou viver outra realidade. No metaverso, não. No metaverso, o metaverso continua acontecendo enquanto eu estou aqui fora. Se eu tiro o óculos de realidade virtual, as interações, as festas, tudo que está acontecendo no metaverso continua a acontecer. E eu que não estou lá é que estou perdendo. Essa é a diferença entre o jogo e o metaverso. O metaverso é uma realidade que tem uma linha temporal que vai acontecendo. Então, por que eu trouxe isso? Porque, de certa forma, quando eu tento não encarar os meus medos, não encarar as minhas dores, não encarar aquilo que eu estou sentindo, não fazer um confronto pessoal sobre o que me atormenta, o que me amedronta, o que me entristece, né? E me proponho a um processo de cura, de reação, de reabilitação. Quando eu não me proponho a isso, eu estou num processo de fuga. É parecido como fugir para o metaverso. Então, eu posso fugir para um mundo de alegria, de bondade e um mundo de dor e me aprisionar nele. Não é? Então, eu quis trazer essa reflexão para vocês, porque essas coisas são coisas que vão estar cada vez mais presentes na nossa vida, mais presentes no nosso consultório e também, né, são manobras que podem pegar a qualquer um de nós. É importante que a gente pense sobre isso. Mas o mais importante que eu achei desse texto que a gente pegou é: tudo que a gente enfrenta com coragem, a gente vence. Porque a coragem, ela é o trampolim da mentira para a verdade. Como eu já disse, viver na coragem, viver ali na coragem o tempo todo, vai trazer para você um esgotamento. A energia do burnout é a coragem. Quando você fica na coragem todo o tempo inteiro na coragem, não usa a coragem como uma alavancagem para mudança, mas usa a coragem como uma energia para se manter no mesmo lugar, você vai quebrar. Você vai quebrar. Tá? Então, a energia da coragem, ela é uma alavanca para eu encontrar o quê? O amor. Para eu encontrar a neutralidade, para eu encontrar a razão. Para eu tomar atitudes, né? Para sair de onde eu estou, do lugar onde eu estou, para chegar num outro lugar. Então, pensem bem sobre essa questão da frequência. Pensem bem sobre isso. A coragem não é um lugar para se morar. Tem pessoas que se orgulham de morar na coragem. Né? Não se orgulhe de morar na coragem. Use a coragem como um trampolim para a razão, para o equilíbrio, para a neutralidade, para a paz, para o amor, para a compreensão. A coragem é um trampolim. A coragem não pode ser um lugar para você morar. Você vai se quebrar. Não sei se faz sentido para você isso. Quantas pessoas aqui sentem que já moraram na coragem e sentiram que quebraram? Ou estão morando na coragem e estão sem força? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Faz sentido? Quem aqui já morou na coragem e sentiu que não valeu a pena? Me diga. Enquanto isso eu vou abrindo aqui, né, os meus alfarrábios para conversar com vocês. Enquanto isso, vamos abrindo aqui. Vamos lá.
Ninguém morou na coragem? Só eu? Só eu já morei na coragem aqui? Conte-me. Quero saber de vocês. Ninguém morou na coragem aqui? Tá tudo certo. Gente, eu tô carente, né? Tô pedindo pra vocês falarem comigo. Vocês não querem falar, vocês querem só ouvir. Eu já morei na coragem assim, mas não tô afim de falar. Dispor na Medina, tá bom, desculpa aí. Tá tudo certo, gente. Já passei várias vezes, mas mudei. Faz sentido sim, mas nunca morei na coragem. Que bom, Val. Usa a coragem só de trampolim, né? Quando você for usar, usa só pra trampolim. Tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre aquilo que a biologia não explica. Aquilo que a biologia não explica sobre a depressão. A biologia te dá um cérebro e a vida converte-o numa mente. Então é muito importante que a gente tenha essa noção. A vida te dá um cérebro. A biologia te dá um cérebro, mas a vida converte-o numa mente, né? Então o que isso significa? Significa que por mais que se tenha estudado a mente, o cérebro e suas funções, suas glândulas, seus neurotransmissores, seus hormônios e tudo mais, né? Em muitas vezes não se consegue explicar quimicamente, não se consegue explicar biologicamente por que uma pessoa tem depressão ou como uma pessoa se cura de uma depressão, né? Então, é muito importante que a gente perceba que, para além desse cérebro biológico, existe uma interação complexa, né, dessa mente que é criada a partir da biologia, né, e que esses fatores que são psicossociais vão determinar muito para além da biologia a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio emocional e a forma como nós interagimos com o mundo e com as pessoas. Então, o que a sociedade e a cultura tem a ver com isso? Algo que nós sempre estamos falando com vocês. Valores, né? A razão com a qual nós analisamos os fatos, os nossos valores, o nosso sistema de crença, tudo isso vai fazer com que você tenha uma influência maior ou menor para ter ou não um quadro depressivo. Então vamos lá, como que isso acontece? Fiz uma anotação aqui que eu vou ler para vocês. Os valores morais dizem respeito à avaliação do comportamento humano, virtude, pecado, bem e mal. Os valores não morais indicam atributos sentidos ou saboreados pelas pessoas. Boa música, flores bonitas, boa comida, odor, né? Angústia, incapacidade, sentimentos, né? Então tudo que está ligado a sentimentos e sentido. Os valores morais que repudiam certos comportamentos e formas de ser, raças, crenças ou orientações sexuais podem ter grande importância no desenvolvimento da depressão. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes para a depressão é a questão de se sentir adequado e aceito. Então, por isso que eu falei que a frequência da depressão é essa frequência que está no nível de mentira, né, que a gente chama de nível de falsidade na escala de Hawkins, que seria medo, sofrimento, apatia, culpa, vergonha, né? Então, a ira, a própria raiva, né? Então, todas essas energias fazem parte do quê? De um tipo de frequência que está muito ligado ainda com o que o outro pensa sobre mim, com o que eu quero projetar fora. Dependendo da interação com o outro, eu ainda não sou um ser autônomo, eu ainda não me entendi como consciência, eu ainda não me vi como consciência. E aí eu vou ter essa discrepância, né, entre o que é o social, que eu gostaria de ter essa interação, entre aquilo que eu acredito que sou e muitas vezes nem sei que sou, né? Então ainda estou no meu processo de autodescoberta. Por isso, os valores morais
principalmente esses valores morais que repudiam comportamentos e repudiam formas de ser, vão levar as pessoas ao sentido do isolamento e vão aumentar muito a questão da depressão. Eu tenho um amigo que é homossexual, se entende assim desde criança, já percebia, já tinha um jeito mais afeminado, e o pai era pastor, pai e mãe pastores atuantes de igreja. É uma pessoa que tem depressão crônica. Depressão crônica. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu poderia dizer até que talvez tenha uma certa bipolaridade. Tá? Porque pelos períodos de mania. Então, assim, eu só pude perceber isso porque essa pessoa passou um tempo na minha casa. Então, eu percebi um período de muita euforia e depois um período em que a pessoa nem sequer saía do quarto. E eu tinha que bater na porta e botar para tomar banho. E depressão eu sabia que ele tinha. Mas eu percebi que tinha esse tempo de muita euforia. Né? Então, assim, de eu ter que tirar comida debaixo da cama e ter que fazer um processo, né? Essa pessoa ficou bastante tempo ali na minha casa, então eu pude perceber melhor essa dinâmica, tá? E o que acontecia? Isso tinha muito a ver com o fato, toda a dor desse cara tinha a ver com o fato do pai nunca o ter aceito, né? Enquanto um homossexual. Então ele passou a vida tentando dizer que isso não importava, chegou ao ponto de, depois de um tempo, casar com uma mulher. E aí foi o momento que ele teve algum contato positivo com o pai, só que depois ele não suportou manter aquilo, e aí ele se separou e voltou, se assumiu e tudo mais, e foi a melhor coisa que ele fez, mas esse pai já, né, mudou o comportamento novamente, né? Eu tenho um jogo de facas aqui, muito bonito, são facas de churrasco, que foi o presente que esse pai deu, né, para ele de casamento. O que essas facas significam? A coisa da faca, do homem, do Nordeste, né? São nordestinos. O homem que caça, que corta carne, né? Então é muito importante a gente parar para pensar o quanto essa questão do ambiente, da aceitação, né, podem estar provocando essa questão aí da depressão. Falando de um assunto que nós já falamos antes, né? Falamos sobre os tipos de vinculação. Nós falamos da vinculação segura, da insegura, né? E falamos da evitante. E aí nós trouxemos também, eu trouxe aqui para agora dizendo que isso é um fator. Quando eu não tenho uma vinculação segura, quando essa vinculação é desorganizada, quando essa criança não tem parâmetros de vinculação, ela vai também tender a ter depressão, tá? Então está ligado também com essa questão da origem. Não é que os pais não amam, mas as vinculações não são seguras, as referências não são positivas, esses pais não são felizes, né? Suas necessidades básicas não estão sendo supridas. E aí temos também a questão da escola, né? Hoje em dia fala-se muito da questão do bullying, né? O bullying se verifica com muita frequência nas escolas e corresponde à intimidação sistemática, o uso da violência psicológica e física. E o bullying é um grande fator de depressão, inclusive, tá, até a vida adulta. A criança que passa por bullying, violência sistemática, é muito difícil ela se recuperar. É muito fácil que ela vire uma criança depressiva ou com outros tipos de transtorno de humor e transtorno de personalidade e fique com o seu equilíbrio emocional comprometido, tá? O ser humano, com suas particularidades, não subsiste sem se relacionar e sem se moldar a outros humanos. Atualmente, há uma tendência de favorecer a autonomia através da satisfação narcísica, em que o outro perdeu o seu lugar para caprichos egocêntricos, cuja satisfação parece sobrepor-se a tudo. Então, entre as principais razões para sofrer a depressão, destaca-se as questões relacionais, na infância e ao longo de toda a vida. Então, a gente está cada vez menos convivendo com outras crianças, convivendo com a família, convivendo com os primos, os pais estão vivendo o seu próprio mundo. Então, é muito mais fácil a gente desenvolver já desde muito novo esse tipo de
distúrbio emocional, né, de transtorno de humor, porque as pessoas estão cada vez mais desconectadas. Elas não estão interagindo. O sentido de valor social está na interação. Então eu sou importante para o meu marido é importante por mim, porque eu gasto tempo com ele, ele gasta tempo comigo. A partir do momento em que a gente para de gastar tempo um com o outro, começa a haver um distanciamento. Nesse distanciamento existe o quê? O culto ao narcisismo. Lembra que eu falei para vocês que o grande mal do século é o narcisismo? E se você parar para pensar, o narcisista é uma pessoa extremamente insegura. Nós já falamos isso aqui. O narcisista não vê valor em si. O narcisista ele foi fragmentado. Então, para ele se sentir um pouco melhor, para gerir melhor um pouco a sua dor, o narcisista precisa fazer do outro uma vítima. Tá? Ele está consciente do que está acontecendo, mas ele está fazendo isso para disfarçar a própria dor. E esse movimento narcísico que nós temos vivido vai aumentando a probabilidade da dissociação, né, do ser dele mesmo, da sua personalidade, da sua capacidade de se enxergar, né, de se ver com valor. E aí é muito fácil que a gente caia nesse processo de depressão, tá bem? O ser bom para o próximo depende mais da genética do que dos acontecimentos ao longo da vida, tá? O ser bom para o próximo depende mais da genética do que dos acontecimentos da vida. Isso é uma visão do psiquiatra que está aqui, tá? Há pessoas que não apresentam qualquer empatia com necessidades e ao sofrimento dos outros. Por isso são capazes de matar, roubar e violar. São chamados os psicopatas, tá? Então, isso é um assunto que a gente fala depois. A gente já falou, né? Então, aqui a gente está falando de personalidades antissociais. Então, tem pessoas que nascem, né, com essa propensão genética para personalidades antissociais. Pessoas que não têm empatia, que não vão e independe do seu meio. Elas são assim, elas nascem assim. Mas, e o meio não vai mudá-las. Isso por que eu apontei isso? Agora eu lembrei. Eu apontei por quê? Porque essa personalidade antissocial, essa pessoa que vem com essa característica, e é uma característica genética, essa pessoa, por mais que ela esteja num ambiente super saudável, num ambiente super propício, essa pessoa não vai mudar a forma antissocial de ser. Ela não vai conseguir sentir empatia por você, porque você colocou ela num meio empático. Essa é a característica dela. Foi por isso que eu anotei isso aqui, porque eu anotei, não botei o quê, agora eu lembrei. Tá? Então, essa questão da bondade, ela tá ligada com uma propensão genética. Então eu tenho o gene da bondade. Eu até já falei isso para vocês aqui. O gene da bondade, inclusive, é um gene muito recente. Ele não é um gene, é um gene que é estudado, tá? Que chama a gente chama o GG, é o da generosidade, tá? Então esse gene da generosidade, da bondade, ele é um gene que foi mapeado há 4 ou 5 mil anos, não é um gene muito antigo. Então, um ser humano conseguiu... Lembra que a gente falou sobre o RNA mensageiro? Né? Quando eu mudo uma forma de pensar e de ser, eu vou mudando geneticamente isso. Então, nós temos hoje pessoas que têm, e temos muitas pessoas que têm esse gene da bondade, mas tem pessoas que não os têm. Né? Então, uma pessoa que tem o gene da bondade colocada num ambiente inseguro, ela pode se tornar uma pessoa com transtorno de personalidade, pode se tornar uma pessoa narcisista, pode se tornar uma pessoa egoísta, pode se tornar uma pessoa egocêntrica, sim, mas ela tem o gene da bondade. Ela pode melhorar indo para um ambiente diferente? Pode, ela vai sofrer alterações durante o processo dela de cura e ela vai então, através do ambiente, sendo transformada. Mas uma pessoa que nasce com uma perturbação de personalidade antissocial que tem cunho genético, essa pessoa ela não vai ser afetada por aquilo que nós chamamos de ambiente, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro para que vocês possam perceber que o ambiente tem importância sim, né? Mas principalmente para quem já vem com esse gene da generosidade, com o gene da bondade. Para quem não vem, não importa onde nasça. Isso não vai fazer nenhum sentido. A pessoa vai fazer exatamente aquilo que ela achar que deve fazer, né? Então, eu queria
agora falar com vocês sobre uma coisa importante, né? Com relação a essa questão do bem-estar. Tudo aquilo que eu enfrento, tudo aquilo que eu coloco diante de mim mesma como uma impossibilidade, eu preciso olhar com muito amor. Muitos de nós aqui já passaram por essa fase de uma apatia profunda, né, que está muito ligada com um quadro depressivo ou com a possibilidade de um quadro depressivo, e a gente se sentiu completamente inútil. Isso é fato, é assim que a gente se sente. O que eu preciso é descobrir em mim essa coragem, como a gente falou, para que eu possa fazer um enfrentamento do que é que está me assustando, quais são os medos que estão me paralisando e me levando para esse estado depressivo. Quando nós estamos falando aqui de situações, né, de estresse pós-traumático, perdas, dores, é natural e a gente já sabe que esse processo de tristeza precisa ser respeitado. Quando você tem um processo de tristeza acima de 6 meses contínuo, você precisa procurar ajuda. E você, como terapeuta, precisa estar preparado para ajudar. E aí que é o convite que eu tenho para fazer para você. Se você quer ter um método seguro para trabalhar, entra no nosso grupo, lá no VIP 360, porque o Cura 360 vai sair, né? A gente já está com ele caminhando aqui e você vai poder participar de uma turma especial, tá bem? Junto comigo. Essa primeira turma vai ser muito importante. E se você quiser aprender como lidar exatamente com tudo isso aqui, de uma forma prática, uma metodologia criada por mim, entra lá. E eu não vou explicar nada aqui agora, gente, porque isso aqui não é um pitch de vendas, isso aqui não é uma live de vendas. Eu estou trazendo uma oportunidade para quem está me acompanhando de poder estar mais perto de mim num grupo especial. Porque isso é uma coisa que eu desejo, que eu quero, que é espiritualmente estratégica para mim, para o Terapia em Ação, ter pessoas que trabalhem mais pertinho de mim, que eu possa estar acompanhando mais pertinho no desenvolvimento dessas técnicas. Eu preciso que essas técnicas estejam no mercado sendo feitas da forma correta. E eu preciso de pessoas que eu possa estar mais próxima, que eu possa tirar as dúvidas diretamente, que eu possa cuidar. Então, se você tem esse interesse, lá na minha bio tem lá o VIP 360, entra no grupo, porque na semana que vem eu vou fazer uma reunião especial com essas pessoas que estão lá. O grupo está silenciado, não estou falando nada, não estou vendendo coisa, nada lá. Eu vou fazer uma reunião e vou apresentar o Cura 360 para você que está nesse grupo. Se você quiser, você vai fazer uma matrícula antecipada, como as outras 15 pessoas que já estão matriculadas, e você vai fazer parte desse grupo que vai caminhar mais perto de mim, né? Que a gente vai estar tendo esse suporte mais pessoal, porque eu sei que a gente vai escalar isso para muitas pessoas e eu não vou poder dar esse suporte tão próximo, eu não vou poder estar tão próxima em reuniões, em tirar dúvidas, em estar com o WhatsApp disponível para falar com essas pessoas. Quem estiver dentro desse grupo, quem fizer e quiser fazer a matrícula, ninguém é obrigado, a gente vai se reunir para conversar. Quem achar que faz sentido esse método, né, vai estar lá dentro, vai se matricular e vai fazer parte desse grupo que vai estar andando mais pertinho de mim, tá bem? E a nossa técnica, ela perpassa, inclusive, por isso, por essa gestão. A gente tem uma técnica chamada genética da emoção, que é como se ela fosse apagando as telas mentais, ela fosse trabalhando, fazendo uma limpeza sem precisar de sofrimento, porque a gente usa os meridianos, as Pleiades, os meridianos energéticos baseados na medicina chinesa, e nós vamos trabalhando com o pêndulo energeticamente, vamos retirando aquela dor, encontrando a origem do trauma, fazendo a ressignificação, trabalhando com técnicas apométricas também. Vocês vão ter uma base, um pouquinho da psicanálise, um pouquinho da psicologia corporal, um pouquinho da apometria, vamos entender um pouquinho de medicina chinesa. Gente, é um método organizado, fantástico, tá? As minhas alunas que já praticam parte da técnica amam, adoram. Algumas de vocês já tiveram consultas bônus, já experimentaram. Então, se você quiser, entra lá
para poder participar. A gente vai continuar falando, né? Eu não sei, gente, porque eu vejo as pessoas muito divididas aí, ou as técnicas são energéticas, ou elas trabalham com a análise, com a psicanálise. A gente aqui vai conseguir juntar um pouquinho de cada coisa. A gente vai trabalhar sobre o sistema de crença, a gente vai trabalhar com um pouquinho de terapia comportamental cognitiva, a gente vai trazer um pouquinho também da parte dos símbolos e dos sinais, né? A psicologia do corpo, que eu acho tão importante, que tem muita gente por aí que já conhece, né? Como os comportamentos, os temperamentos, né? O esquizoide e o rígido, o oral, papapá, e a gente vai ter toda a explicação de como isso funciona. Você vai conseguir fazer uma análise, tá? Do seu cliente com o nosso método. É um método muito completo. Se fosse você, eu entrava lá no grupo VIP, lá na nossa bio, né, que é o 360 VIP, ou VIP 360, eu já nem sei como é que tá, eu acho que é VIP 360, e você entra lá, e fica quietinho lá, que eu vou dizer o dia que a gente vai se encontrar, se você tiver afim de me ouvir, de bater um papo comigo no Zoom, para entender, tirar suas dúvidas, e quiser participar desse grupo, eu vou te receber com muito amor. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, nesse momento, a gente vai interagir aqui com os oráculos, e eu quero saber a opinião de vocês. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer Oráculo da Mulher, número 1. Cartas divinatórias. Mandalas energéticas, tá ali. É o 3. Então vamos lá. Vou pegar todos hoje, hein, gente? Vou pegar todos. Vamos lá. Oráculo da Mulher, número 1. Cartas divinatórias, número 2. Mandalas energéticas, número 3. E pensamentos do coração, número 4. O que é que vocês querem receber hoje? Número 1, 2, 3 ou 4? 1, 2, 3 ou 4? Conta pra mim. O que você quer? Tô esperando. Só boas energias, isso mesmo. A Ana já colocou 2 aqui, cartas divinatórias. Vamos lá, povo. O que vocês querem ver aqui? O que vocês querem ver? Eu vou de... A Valdete colocou 4, então eu tô com um empate aqui. 2 e 4. Tá? Agora tem 2, 4, 2, 4 e 3. Estamos empatados. Um de cada um. Por enquanto. Vamos ver se o povo responde mais um pouquinho. Vamos lá, meu povo. Diz pra mim o que vocês querem. A gente tem aqui, por enquanto, o Oráculo da Mulher tá fora. Temos um empate técnico aqui com cartas divinatórias, mandalas energéticas e pensamentos do coração. E desempatou. Pensamentos do coração tá ganhando. Pensamentos do coração ganhou. Então vamos lá. Vamos pro pensamento do coração. Vamos aqui. Vamos a isso. Vamos a isso. Vamos tirar aqui um pensamento do coração. Vamos lá. Uma carta. Imagina agora uma questão que você queira esclarecer, um conselho, uma amorosidade de Deus para ti. Pensa em alguma coisa que seja relevante para você. Porque essa carta, apesar de ser uma só, ela responde a todas as perguntas. O universo é tão lindo que, ao escolher a carta aqui, ela serve para a questão de cada um que está assistindo. Seja no gravado, seja no online, não importa. Essa carta é para você. Então, sinta no seu coração o que você precisa ouvir, o que você precisa receber.
Qual é a amorosidade que você precisa? Qual é o puxão de orelha que você precisa? Estou aqui com as cartas. Pedindo aqui essa orientação. Existe uma solução para cada problema. Existe uma força sempre pronta para me ajudar a enfrentar e superar todos os desafios e crises da minha vida. Gente, isso é uma super crença, né? É uma crença que você pode levar para a vida, né? Você pode anotar isso agora e usar todos os dias. Existe uma solução para cada problema. Existe sempre uma força pronta para me ajudar a enfrentar e superar todos os desafios e crises da minha vida. Então vamos ler. Para cada problema que eu crio, existe uma solução. Não estou limitado pelo pensamento da mente humana, pois encontro-me ligado a toda a sabedoria e conhecimento universal. Parto do espaço amoroso, do coração, e sei que o amor abre todas as portas. Existe uma força pronta, sempre, para me ajudar a enfrentar e a superar todos os desafios e crises da minha vida. Sei que todos os problemas foram resolvidos algures no mundo, em algum lugar no mundo. Por conseguinte, sei que isso pode acontecer-me. Envolvo-me num casulo de amor e estou seguro. Está tudo bem no meu mundo. Fecha teus olhos agora. Fecha teus olhos e vê. E vê esse casulo dourado, maravilhoso, envolvendo todo o seu corpo. Esse casulo com o padrão crístico de luz dourada 33. Esse amor tão forte, que te protege e que te inspira e que te dá sabedoria para resolver todos os seus problemas físicos, mentais, emocionais. Recebe esse amor através da presença do Cristo. Recebe esse amor, você merece. E eu decidi aqui por mim mesma que eu também vou tirar uma carta divinatória. Vamos tirar mais uma. A gente ainda tem um tempinho, então dá para tirar mais uma. Vou tirar mais uma cartinha. Continua aí pensando em você, nessa energia. O que você precisa receber agora? Não importa se os seus motivos são diferentes dos outros. Você vai receber aí a mensagem que você precisa para o dia de hoje. Você vai receber agora a mensagem que você precisa para o dia de hoje. A carta Amantes. Essa carta eu já disse para vocês, fala do encontro do feminino e do masculino dentro de você, do alto amor, de se amar, de se unir, né? De unir masculino e feminino nesse processo de elevação espiritual. O amor está no ar, né? E esse amor que é nessa unicidade de você com você mesmo e que também pode ser no encontro, né, com o outro. Essa carta revela que o universo quer informá-lo de que o amor está no horizonte, que existem seres espirituais que te amam e que compreendem, né, e que querem compartilhar a vida com você com amor e carinho.
Às vezes a vida pode ser um caminho solitário e sem um companheiro, mas você pode encontrar também essa energia dentro de você. A carta divinatória dos amantes é um agradável lembrete de que o universo está a ajudá-lo a manifestar e trazer sua alma gêmea para a sua vida. Ou esse encontro, né, entre o masculino e o feminino dentro de você. Essa carta, ela está relacionada à manifestação. Então você precisa ter paciência para manifestar. A paciência é uma qualidade muito importante que tem e que pode gerar em você o poder enquanto espera. Saiba que no seu âmago existem coisas decorrendo nos bastidores da sua vida e que você nem imagina. Existem transformações acontecendo que estão a caminho. Essa carta pode representar o amor agora na sua vida, servindo de indicação que há mudanças positivas a decorrer no seu relacionamento e nesse encontro, nesse estado, nessa união. Tal pode incluir um pedido de casamento, um noivado, um casamento que se avizinha, ou você e seu companheiro começarem a viver juntos. Pode simplesmente ser um sinal de que você está pronto para atingir um novo patamar de relacionamento interior e também um relacionamento exterior. O universo está a informá-lo de que isso será positivo para você. Também pode indicar que precisa se esforçar mais para trazer essa união e esse romantismo para a sua vida. Às vezes ficamos demasiado atarefados, atulhados no trabalho e no estresse, então podemos começar a tomar os nossos companheiros como garantidos e o romance perde sua chama. E se esse é seu caso, essa carta serve para lembrar de que é preciso sair, jantar, passar férias, passar um fim de semana fora, aproveitar o merecido momento juntos para reavivar o relacionamento. E caso você não tenha ninguém, faça isso com você mesmo. Então, tudo que nós falamos hoje foi sobre amor, né? Foi sobre esse auto-amor que cura a depressão, a tristeza e, principalmente, se você tem filhos, se você é uma pessoa que de alguma forma influencia amorosamente outras pessoas, compreenda a importância do seu papel na aceitação, né? As mães, os pais têm muita importância nesse sentido, não de permissividade, mas no sentido da aceitação dos nossos filhos como eles são, né? A aceitação das pessoas que estão conosco como elas são, com as suas limitações. Elas não existem para cumprir suas expectativas. E entenda que quando você tem expectativas irreais sobre alguém, você pode estar empurrando ela para um processo depressivo. Você pode estar numa cobrança que pode machucar, né? Então sejamos responsáveis, compreendendo que cada um tem uma jornada, que cada pessoa tem uma história e que cada pessoa merece e precisa ter a liberdade de existir e de ser no seu mundo, tá bem? E essa liberdade que eu desejo para vocês, que vocês sejam extremamente livres, que vocês possam voar, serem livres, tá bem? Um grande beijo no coração de vocês e a gente está junto aqui amanhã para falar de algum assunto legal. Vou botar uma caixinha hoje lá abrindo para ver se vocês têm alguma sugestão de que vocês querem que eu fale, quais são os próximos assuntos, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus.